Eu estou aqui no shopping e eu não podia deixar de gravar esse vídeo, porque eu estava lendo uma frase que me fez eu vir aqui querer falar com vocês aqui. Igrejas oram mais para vencer o diabo do que para estar com Cristo em intimidade. Estamos construindo Babel, achando que estamos alcançando o céu. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso compartilhar isso daqui. Porque não é possível que só eu tô indignada com essa frase. Tem noção disso? Muitas das vezes a gente ora, a gente busca o Senhor e ao invés de pegar e estarmos fazendo, né, a coisa certa, buscando por algo certo, na verdade a gente começa a buscar mais ao Senhor por aquilo que Ele pode nos dar do que de fato pela intimidade que a gente tem com Ele. Do que de fato pela intimidade em que nós temos e podemos ter com Ele, conhecermos a Ele. Porque a gente não somos apenas filhos, nós fazemos parte da Trindade. Você tem noção disso? Você tem noção que você faz parte da Trindade? Quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu acho que eu tô lendo a Bíblia errada, porque como que eu não consegui entender isso antes? Por que nós fazemos parte da Trindade? Porque o Senhor nos chama para sermos um com Ele. A sua palavra fala para sermos um com Ele, porque somos a tua imagem e semelhança. Em Cristo Jesus somos um com Ele, com o Pai, com Deus, com o Espírito Santo. Então nós fazemos parte da Trindade quando nos tornamos filhos, filhas. Qual que está sendo o nosso comprometimento, o nosso nível de busca para acreditarmos que, de fato, somos parte da Trindade? Qual que é o valor que a gente tem dado para isso? Às vezes a gente ora por bênçãos pessoais, não que o Senhor não possa nos abençoar de alguma forma. Sim, Ele pode, Ele é o Pai, Ele provê todas as coisas. Mas até que ponto a gente está pedindo? Será que a gente está pedindo porque a gente só quer aquilo, que a gente seja atendido e depois esqueçamos que o Senhor exista? Será que a gente busca Deus só para vencer as nossas batalhas? Será que a gente busca Deus só porque a gente quer receber algo em troca? Só porque a gente está desempregado? Qual que é o tipo de intimidade, qual que é o nível de intimidade que a gente está tendo com Deus? Mesmo mediante as dificuldades, quando a gente está nele, e verdadeiramente nele, por quem ele é e não pelo que ele pode nos dar, a gente não se desespera. A gente experimenta o que é de fato a paz do Senhor. E mais do que isso, a gente consegue amar ao próximo, a gente consegue abençoar o próximo. Porque sem ele, a gente não tem como ser bênção na vida do próximo. A gente mal consegue ser bênção na nossa própria vida, quem dirá na do próximo. A palavra do Senhor ela é linda, ela é maravilhosa. E nesses últimos tempos, Ele tem falado ao meu coração de que a gente pode mudar uma nação inteira com o nosso posicionamento. A gente pode mudar a nossa família. Por mais que a gente não consiga enxergar isso nos dias de hoje, talvez você esteja passando por uma situação que sua casa, você olha ao seu redor e fala, cara, eu tô morando no inferno. Fala, eu não tenho família, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém que me ama, mas você tem o Senhor, só que você tem que olhar da maneira certa. Enquanto você estiver olhando com uma ótica totalmente deturpada, totalmente distorcida, você não vai conseguir enxergar de fato. Sabe quando o óculos está sujo, está todo borrado, que você não consegue ver com clareza e você quer limpar e às vezes não consegue? Então, tá na hora de limpar, ou então tá na hora de você trocar o óculos, na hora de você trocar a lente, de colocar um grau aí, alguma coisa, mas você precisa fazer, precisa se mexer, para que você mude a sua realidade, para que você saia de onde você está hoje. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que através das nossas vidas, a gente abençoa outros, mesmo que a gente não perceba. Mas quando a gente está firmado, a gente está alinhado com o Senhor, a gente vive muito mais do que podemos imaginar. O versículo que a gente tanto escuta, que é buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A gente acha que, sei lá, eu preciso buscar primeiro a Deus para mim conseguir ter minha casa. Eu consigo buscar primeiro a Deus para mim ter meu emprego. E não é sobre isso.
Buscar primeiramente a Deus é você ser um com Ele, é você ter uma vida plena com Ele. E as demais coisas serão acrescentadas, não porque você está buscando a Ele, mas porque isso é consequência. Não é algo que você tem que buscar de fato porque você está mirando naquilo, não. Mas porque é consequência, porque o principal é o reino do Senhor, é você estar ali sendo um com Ele, porque esse sempre foi o objetivo, esse sempre foi o propósito do Senhor, da nossa criação, para que venhamos ser um com Ele. Será que você tem sido um com o Senhor? Ou será que você tem sido um com as adversidades, com as promessas? Enquanto a gente não se posicionar, não focar em Cristo, infelizmente, vai ser frustração em cima de frustração. Não há plenitude em nada a não ser em Cristo Jesus. Não há paz em nada a não ser em Cristo Jesus. Às vezes parece ser muito simples falar, colocar em prática que é o difícil. E isso é um desafio todos os dias, que a gente tem que nos policiar e olharmos para nós mesmos e falar, Senhor, será que eu estou fazendo certo? A gente tem que estar o tempo inteiro vigilante com a nossa própria conduta, com aquilo que estamos fazendo com o Senhor. E um versículo que eu vou trazer aqui para vocês, que fala sobre sermos abençoados e com as nossas atitudes, aqueles que estão ao nosso redor, a nossa casa, a nossa geração também é abençoada. Está lá em 2 Samuel 7, no versículo 9, que está falando sobre Davi, né? O Senhor entregou uma promessa para Davi. Ele pega e fala assim: sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início. O Senhor, Ele nunca te levanta para que a bênção se limite apenas a você, mas que transborde na vida de outros. É sempre um conjunto, é sempre pensando no corpo, nunca é individual. A bênção sua hoje, será que vai abençoar a vida do seu próximo que está ali do lado? Davi, ele era um homem que buscava cada vez mais intimidade com o Senhor, o tempo inteiro ele consultava o Senhor. Tinha guerras que ele não se movia enquanto o Senhor não falasse com ele. Além dele pegar e ser abençoado, um homem abençoado, o Senhor através dele abençoou todo um povo. A promessa sendo cumprida na tua vida, você tendo um posicionamento em Cristo, abençoa todos que estão ao teu redor, principalmente a tua família, principalmente a tua casa. Só que isso depende do comprometimento em que você está tendo. Qual é o comprometimento que você está tendo com o Senhor? Não é visando a promessa, é visando o relacionamento com Deus. O Senhor, ele é tão maravilhoso com Davi, porque ele não pediu isso. Não pediu nenhuma dessas revelações. Ele viu o agir do Senhor mais do que ninguém, ele viveu. Ele não precisava da revelação do Senhor, mas o Senhor quis falar com ele. E além do mais, daquilo que o Davi já tinha visto e vivido, o Senhor falou com ele aquilo que estava por vir, que está lá no versículo 12. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Ou seja, o Senhor está falando, a minha bênção sobre ti, através do seu posicionamento, não vai parar a bênção só em você, a bênção ela vai ir além. Ela vai continuar através da tua descendência. Eu levantarei mais alguém para continuar. Porque a libertação, a promessa do Senhor não se limita a apenas uma pessoa, mas ela é recorrente. Qual que é o legado que você tem deixado para os outros? Porque às vezes a promessa ela pode não se cumprir na sua vida, mas através das coisas em que você está plantando hoje, é para que se cumpra na vida daqueles que estão por vir, na vida dos teus filhos, na vida dos teus filhos. A promessa ela será cumprida, seja você vivendo ela ou outro, e que toda a glória e toda a honra seja dada a Deus, e a gente tem que ser grato por isso. De nada adianta o Espírito Santo falar ao nosso coração e a gente não agir com aquilo em que ele está nos ensinando, e só entrar numa orelha e sair pela outra. Então, qual que é o nível de comprometimento que você está tendo hoje com Deus? Será que de fato o teu amor por ele é por quem ele é só pelo relacionamento dele? Se ele tirasse tudo, assim como ele tirou com Jó,
Você estaria firme na presença de Deus? Então que a gente possa avaliar o nosso coração. E é isso que eu tenho feito nos últimos dias, avaliando o meu coração em Cristo. Será que eu tenho sido bênção sobre a vida de outras pessoas? Será que o que eu busco no Senhor é intimidade com Ele? E não as consequências disso? E não as bênçãos que isso pode vir a me trazer? Essa é uma reflexão para nós, para levarmos mais a sério o reino do Senhor. E crermos que o nosso posicionamento hoje, o nosso comprometimento hoje, livra e abençoa não apenas a nossa vida, mas a vida de todos aqueles que estão por vir, de todos aqueles que estão ao nosso redor. E o Senhor não dá exemplo apenas aqui nesses versículos que eu li de 2 Samuel, não. O Senhor fala isso quase o tempo inteiro na Bíblia. Mas tudo depende de você, do seu posicionamento hoje. E aí, qual será?